com a pauta 3 no Bolsonaro 2.0, porque tem tudo a ver com o que eu estou falando. A gente viu a confissão do Barroso, a gente vai falar sobre ela, e a gente está vendo essa farsa do julgamento do Bolsonaro. Né? A gente está vendo essa palhaçada. E aí eu pergunto a vocês que estão assistindo, diante desta palhaçada, o que vocês querem? Eu gosto da interação do programa, vou deixar vocês responderem no chat. O que vocês preferem? Posições mais duras ou mais fracas contra o STF e o TSE? O que vocês esperam da liderança de vocês? Vou dar um exemplo do Donald Trump. Donald Trump sofreu uma parte das injustiças que o presidente Bolsonaro está sofrendo. Não havia nos Estados Unidos um Alexandre de Moraes. Houve juízes injustos, posições autoritárias, mas não houve um Alexandre de Moraes. O que o presidente Donald Trump fez? Todos os dias ele publicava. Ele estava boa parte do tempo sem rede social. Ele publicava, isso é uma caça às bruxas. Ele desrespeitou a ordem de censura. Ele foi lá pessoalmente e enfrentou a corte em todas as audiências. Quantas vezes ele foi? Várias. A foto do Trump, eu chamei a atenção, mugshot, né? Aquela cara de puto, de bravo. As posições do Trump diante da perseguição que eles sofreram foram de quê? Ora, eu vou destruir as pessoas quando eu chegar lá. Força. E eu tenho certeza que vocês, que estão dizendo aqui no chat, se você não está assistindo ao programa ao vivo, deixa o seu comentário, mas está aqui. Posições mais duras, eu quero vingança, pra cima. É isso que você quer das suas lideranças. No entanto, o presidente Bolsonaro resolveu dar uma entrevista ao UOL. Eu não estou falando com o presidente Bolsonaro para preservar a medida cautelar que tem, dizendo que a gente não pode se comunicar, para não haver combinação de defesa. Ora, eu não vou nem ter defesa, então não faz nem sentido. Mas eu não quero ser motivo para o presidente Bolsonaro acabar preso antes da hora. Então eu soube que o presidente Bolsonaro daria uma entrevista para o UOL, especificamente ao Josias de Souza. E aí eu falei, olha, mais uma atitude pouco inteligente. Josias de Souza é um verme, não é um jornalista. Foi meu colega de bancada na Jovem Pan e não aguentou trabalhar comigo 2 meses porque eu desmentia as mentiras deles todos os dias no ar. Ele saiu desmoralizado, pediu demissão da Jovem Pan e eu até pouco tempo achava que ele tinha se aposentado. Porque o UOL é uma espécie de cemitério dos elefantes, né, dos jornalistas. É para onde eles vão morrer, onde eles vão cair na insignificância, onde a militância completa é tão grande que eles acabam tendo que ir para o UOL. Mas ainda assim o presidente achou que era uma boa ideia dar uma entrevista de 2 horas, pelo menos aceitou o conselho de fazer ao vivo, mas achou que era uma boa ideia dar uma entrevista de 2 horas ao Josias de Souza no UOL. Não tem como falar 2 horas e não falar bobagem. E o que diz, vou publicar aqui o pessoal do Space Liberdade, tem aí o tweet do Space Liberdade? Eu gosto do Space Liberdade, de vez em quando me dá uma sacaneada, mas eu gosto, acho que são do bem. O tweet diz o seguinte, Bolsonaro... Ah, tá, é um vídeo, bota aí. Se hoje voltasse, militar só no GSI, nem na defesa da Brigada Militar. Apesar de ser apaixonado pelo Braga Neto, excelente trabalho, mandou bem, entre outros. Mas é civil. Os ministros palacianos seriam mais experientes do terreno militar lá também. Que experiência é essa? De parlamento. Eu fui muito bem, me senti muito bem com o Ciro quando ele assumiu a Casa Civil. Verdade. Dado a vivência, o seu conhecimento com o parlamento, me tirou uma série de problemas. Ele resolveu o assunto, ele procurava o líder e conversava. E isso é uma babaquice que gente, inclusive apoiadores, parlamentares, etc., não entendem. Ora, o Bolsonaro não vai conseguir mudar o básico do funcionamento da política, porque a política funciona como política no mundo inteiro. Aqui os Estados Unidos também tem os seus Ciro Nogueiras. Vocês que me acompanham sabem que eu nunca, desde da Jovem Pan, tive a posição de que o Bolsonaro deveria se afastar do Centrão. O Centrão existe, ele foi colocado lá por nós, por vocês, eleitores, por nós. Os deputados foram colocados lá, eles representam, na nossa democracia deturpada, eles representam a população. E a forma do funcionamento da República é com a participação do Congresso. Ah, não, mas eu não gosto do Centrão. Não, mas os caras são eleitos e fazem maioria. Se você não gosta deles, só tem uma alternativa. O presidente Bolsonaro tem que se tornar, de fato, um ditador autocrata.
Ora, o meu avô, quando presidente, o ditador Figueiredo, governou com um Congresso eleito de oposição. Quem eram as pessoas que meu avô tinha que lidar? Lembrem-se, Ulisses Guimarães, José Sarney, Antônio Carlos Magalhães. Meu avô tinha que lidar. E são essas pessoas que faziam as coisas acontecerem. Aí vem a ideia, nada contra como militar, um grande militar, mas vou botar o general Ramos para tocar. Meu Deus! Como pode essa loucura? O general Ramos para tocar o Congresso? Internar uma pessoa que dá uma ideia. Alguém devia ter virado e falado, presidente, tem que internar. Imagina que o Trump tivesse nomeado, sei lá, o general, o meu nome dele, até maluquinho, eu conheci ele pessoalmente, meio que o Anon, para tocar o Congresso. Bom, não dá. Não dá. Quando o presidente Bolsonaro assumiu, ele não deve lembrar disso, mas eu tive uma conversa com ele, na época, mandei uma mensagem e falei assim, olha, os seus problemas virão do judiciário. O Congresso brasileiro é fácil de lidar com eles. O Congresso brasileiro é muito prostituído, é muito pouco ideológico. O Congresso nos Estados Unidos é muito mais difícil para o presidente lidar. Por quê? Porque os democratas vão sempre votar contra os republicanos e os republicanos vão votar 80% das vezes contra os democratas, não importa qual seja a pauta. Não adianta liberar emenda, não adianta dar cargo, não adianta não sei o que. Não precisa de corrupção. Não precisa de corrupção. Deputado, mais do que corrupção, ele quer carinho mesmo de ligação, de chamar para uma reunião, de chamar num evento, de quando visitar a cidade dele, chamar ele para acompanhar, de tirar foto, etc, etc, de fazer churrasco. O presidente Bolsonaro não fazia. Ele quer participação no governo. Ora, se ele faz parte da base e ele está dentro de uma república, ele tem que participar do governo. Porque o presidente precisa e chama um partido para compor o governo. O que é compor o governo? É ter função e cargo no governo. E ele quer emenda. Porque é a forma que ele faz a política dele local. Alguns fazem corrupção com emenda, vários deles. Aí é o trabalho da Polícia Federal investigar quem faz corrupção com emenda, não é o trabalho do presidente da República. Então, é fácil, lidar com o Congresso brasileiro é fácil, é a coisa mais fácil que tem. E quando você tem um cara como Ciro Nogueira, porque eu não tenho nenhum apreço pessoal, certamente não votaria nele. Mas ele é um cara que sabe lidar com a velha política. Tem caras bons que sabem lidar com a velha política. Eu tenho elogiado aqui o deputado Sócio de Cavalcante. Sabe lidar, e você precisa de pessoas que saibam fazer esse tipo de coisa, esse é o tipo de amadurecimento que a gente tem que ter. Então eu falava para o presidente Bolsonaro, quando está eleito, compõe com o Congresso e destrua o judiciário, destrua a Lava Jato e destrua, que era um movimento revolucionário, eu sempre falei que era, e destrua os seus adversários dentro do Supremo Tribunal Federal enquanto você tem força. O que o presidente Bolsonaro fez? Exatamente o oposto. Ele partiu para o confronto com o Congresso e para uma composição com o judiciário. Enterrou a CPMI da Lava Toga, certamente, chamou o juiz mor do país para ser ministro da Justiça, que eu avisei que enfiaria uma faca nas costas dele, e dito e feito. Eu não sou um viajante do futuro, não, isso é análise política. E dito e feito. E estabeleceu uma relação de amizade, recebendo o Dias Toffoli. O que aconteceu com o Dias Toffoli? Que até dizem que é uma pessoa muito agradável. Mas o que fez o Dias Toffoli? O Dias Toffoli foi quem abriu um inquérito das fake news para salvar o rabo dele e do Gilmar Mendes, empoderando o Alexandre de Moraes. Por isso, até hoje, Gilmar Mendes e Dias Toffoli são eternamente gratos a Alexandre de Moraes e dão suporte a ele no tribunal. Então não critiquem o Ciro Nogueira. Ou critiquem, mas tenham noção da realidade correta que o presidente Bolsonaro está falando. Até agora ele falou música para os ouvidos. Se livrar de militar. Por quê? O que aconteceu com os militares? O presidente Bolsonaro, quando assume, ele é um outsider. O que é um outsider? É uma pessoa que, por definição, está outside, ou seja, do lado de fora. Uma pessoa que não participava da política. Ele é um deputado de baixo clero que nunca participou, de fato, do dia a dia da política. Então, essa pessoa precisa de milhares de cargos para compor o governo. O que você tem na época? Você tem influenciador de rede social, tipo o que dizem que eu sou, influenciador de rede social. Você tem militante de Twitter e acabou. Aí o presidente Bolsonaro fala, eu preciso colocar os cargos. O que eu tenho? Para ministro da Justiça, bota o Moro, que ele é um cara que está indo contra o Lula. Olha para a posição, Olavo de Carvalho, quem que vai ser ministro da Educação? O professor Olavo de Carvalho, um gênio, um intelectual. Foi lá e indicou o Vélez. Puta merda, o Olavo não conseguiu organizar a vida dele. Imagina se ele ia ter condição de indicar alguém para organizar um ministério complexo como o da educação. Foi um absoluto desastre.
Aí o presidente Bolsonaro ia vendo que esse bando de olavistas lacrador da internet não dava resultado em nada, e alguns davam e eram injustiçados, alguns não sabiam como a política funcionava, e alguns eram incompetentes que nunca tinham feito nada na vida. O presidente olhava e falava, porra, vou botar um militar. O militar, ele é bem preparado intelectualmente, todos são, patriota, a maioria é, e honestos, a maioria também é. Eu resolvi, o meu banco de dados, o meu banco de recursos humanos vão ser os militares. Só faltou que os caras são funcionários públicos com uma mentalidade positivista que não é aquela que o povo elegeu o presidente Bolsonaro para implementar. Só faltou isso. Só faltou ele lembrar que esses caras, embora muito competentes, são como o Tarcísio, que não acreditam que existe esquerda ou direita. Mas diz o presidente Bolsonaro na entrevista: vou me livrar dos militares, vou colocar mais políticos para fazerem política. Nota 10, tá gabaritando até agora, presidente, vamos lá. Antigamente o Braga Neto foi chefe da Casa Civil, mas não sabia conversar com os caras. Foi um erro. Claro. Hoje a gente votaria muito melhor. Até a relação com o Supremo Tribunal Federal. Tem que ter um relacionamento com o Supremo Tribunal Federal, ponto final. Tem que ter um relacionamento. Por mais que temos aresta com alguns. Aquele canalha lá do 7 de setembro que o senhor dirigiu ao Alexandre de Moraes, o senhor se arrepende? Não falaria de novo aqui. Não falaria? Não falaria. Presidente, o senhor tinha uma relação com o Supremo Tribunal Federal. O senhor tinha uma relação tão boa com o Supremo Tribunal Federal que o senhor vivia com o Dias Toffoli, que se dizia seu amigo. O senhor tinha uma relação com o Supremo Tribunal tão boa que o senhor nomeou o José Levi o advogado-geral da União. Quem é o José Levi? Foi indicado, inclusive, se eu não me engano, pelo Toffoli. Acho que foi recomendação do Toffoli. Posso estar equivocado aqui. Quem se mostrou o José Levi? José Levi era simplesmente o número 2, o braço direito do Alexandre de Moraes, durante a presidência dele do TSE. Olhem o que eu estou dizendo para vocês. O presidente Bolsonaro tinha como advogado-geral da União o sujeito que, quando saiu da Advocacia Geral da União, foi ser braço direito do Alexandre de Moraes. Mas tão braço direito, e que arregaçou o presidente durante o processo eleitoral de 2022. Mas era tão próximo que, quando o Alexandre de Moraes foi apresentar uma tese para ser professor da USP, eu mostrei aqui no Paulo Figueiredo Show que o dado do autor da tese, o pacote do Office, né, do Microsoft Office, do Word, aparecia lá como a tese tendo sido escrita pelo José Levi. O cara que foi simplesmente o advogado-geral da União do Bolsonaro. Advogado-geral da União é simplesmente o sujeito que defende os interesses da União e do presidente no Supremo Tribunal Federal. Era o cara que dizia, não vamos brigar no caso da nomeação do Ramagem, etc, etc. Então, presidente, do que caralhos o senhor está falando? O senhor tentou ter uma boa relação com o Alexandre de Moraes, com o Supremo Tribunal Federal. E quando perguntarem a respeito do canalha, a resposta não pode ser, não diria isso. Ora, a única resposta possível é, eu estava errado? Veja o que está acontecendo no meu julgamento. Veja a forma como esse sujeito está se portando. Eu tinha razão em chamá-lo de canalha ou não, Josias? Essa é a única... Não diria isso. Não diria isso. Como ter uma relação melhor com o Supremo Tribunal Federal? Presidente Bolsonaro, já que eu não posso falar com o senhor, entenda. Estas pessoas querem destruir o senhor, não importa o seu relacionamento com elas. O senhor é a pessoa mais adorável do planeta Terra. Uma pessoa que esteja com o senhor, não sendo mal intencionada, não tem como não gostar. O senhor lembra da jornalista da Globo que esteve lá com o senhor há pouco tempo, conheceu o senhor e falou, mudei a minha imagem completamente diferente, eu gosto dele. Se for uma pessoa bem intencionada. Mas não importa por que isso, meu Deus. Não é porque eu estou falando que eu sou arrogante, não estou falando porque eu sou um gênio, não tem nada a ver. Eu estou dizendo Donald Trump, eu conheço o Donald Trump pessoalmente. Donald Trump é uma pessoa divertida, engraçada, piadista, bom de se relacionar. E ele era adorado pela esquerda americana, ele participava de filme de Hollywood, ele era amigo dos Clinton, doador. Eu tive jantar com a Ivanka Trump, que ela teve que parar o jantar para ir numa festa de despedida do prefeito Bloomberg, do Michael Bloomberg, depois do Partido Democrata, puta esquerdista. A relação sempre foi boa. Qual era o problema? Por que o Trump virou o maior inimigo do planeta? Porque eles precisavam destruir o Donald Trump. E não precisam destruir o Donald Trump porque não gostam da pessoa Donald Trump, presidente. Assim como precisam destruir o senhor porque não gostam da sua pessoa. Eles não querem destruir o senhor. Eles querem destruir a gente. Eles querem nos destruir. Não estou falando de Paulo Figueiredo e presidente Bolsonaro, não. Eu estou falando que eles querem destruir o Rogério Castro, a Shelley Mendonça, a Leide Pereira, a Marilene Marques, o Anderson Tito, o José Carlos Vieira, o Jardiel Souza,
a Raquel Carvalho, eles querem destruir a todos nós. A gente só está no caminho deles, presidente. E eu sou a pessoa mais pacífica do mundo. Eu me dou bem com todo mundo, exceto com as pessoas que querem me calar, porque eu não consigo mais dialogar, e com as pessoas que querem me destruir. Se não me engano, foi logo após o Ramagem, né? Que foi. Que era um canalha e ameaçava, não vou mais cumprir decisão e tal. Foi desabafo, não falaria mais. Não falaria mais. Como eu não vou cumprir mais decisão ilegal, foi desabafo. O povo inteiro, milhões de pessoas nas ruas. Eu autorizo. Presidente, eu autorizo. Não, desabafo. Me desculpa. Nem teria mais. O cercadinho antes, nós botamos para dentro do Alvorada. Tinha um cercadinho lá fora, onde a imprensa toda ficava ali a 3 metros com um binóculo de você. Não ia ter mais isso aí. Não ia ter mais cercadinho? Não, o cercadinho pode ter lá dentro, né? Mas não aceitar a provocação. Agora, Não sei nem o que dizer de um troço desse. Não sei nem o que dizer. Eu espero um presidente Bolsonaro 2.0 melhor assessorado, mais forte, como disse o presidente, com menos militares, com mais pessoas da política, mas com força para enfrentar os seus inimigos. Você está vendo um Trump mais calado, um Trump mais comedido, ou um Trump que está indo até o fim com a sua agenda e destruindo os seus inimigos? Eu conheci na Casa Branca ontem a pessoa que vai ser responsável pela investigação da instrumentalização do governo contra o povo. Weaponization Investigation. A ordem é... Sabe quantos promotores já foram demitidos? Sabe quantos policiais federais já foram demitidos? Simplesmente todos os delegados da Polícia Federal, diretores da Polícia Federal de cada field office, como eles chamam, foram demitidos. A discussão agora é o tamanho da indenização que vão pagar para as vítimas, que agora são vítimas do 6 de janeiro. Esse é o tamanho da brincadeira. Não estou vendo o Trump virar e falar assim, não, eu agora teria uma boa relação com o judiciário aqui nos Estados Unidos. Não. Eu teria uma boa relação com... Não. Então fica aqui o meu desabafo e a minha esperança para o Bolsonaro 2.0. Tomara que o presidente não me decepcione. Eu acho que ele será presidente de novo. Eu volto a dizer que ele é um homem bom, mas na semana passada apareceram diálogos onde eu disse que ele era um homem bom e um homem fraco. Eu cobro que ele seja um homem bom e um homem forte. Porque nós precisamos de um homem forte. E só tem o presidente Bolsonaro. Nós não teremos, não há direita sem Bolsonaro, não há Michel Temer, não há outra aliança, não há Tarcísio, não há. O que nós temos é o presidente Bolsonaro. É quem será. Vamos esperar que ele seja forte.